Graças, paz, abençoados. Bendito seja Deus. Sou o irmão Van, aqui, direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro, para todo o Brasil. Assim, o soberano, o Deus de toda glória, queira levar esta mensagem e alcançar os lares para a libertação, né, na tua vida, dessas cadeias, né, deste engano religioso, para a glória de Deus. Amém? Vamos lá? Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. A diferença, irmão Van, é a pergunta que eu fiz no vídeo passado. Número 1, né? Você tem que acompanhar, certo? Todos esses vídeos. Deixa eu colocar aqui. Você tem que ver o primeiro vídeo, segundo, para poder você entender, certo? Que você foi enganado com dízimo, batismo nas águas, ósculo santo, jejum, tudo isto era coisa de judeu, meu amado, foi coisa de judeu, rituais judaicos. Irmão Van, e por que nós praticamos? Por causa do engano. Ou seja, se não tivesse dízimo, presta atenção, se não tivesse a palavra dízimo, que nunca foi dinheiro na Bíblia, se não constasse na lei o dízimo, você não iria praticar nenhuma obra da lei. Sabe por quê? Porque não ia gerar interesse, né, nos pastores. Não ia gerar ganância nos pastores. Você acha que batismo nas águas gera dinheiro? Não. Está na Bíblia. Você acha, é um ritual judaico, que apresentar criança no templo gera dinheiro? Não. Você acha que guardar sábado gera dinheiro? Não. Você acha que jejum gera dinheiro? Não. E ósculo santo e óleo ungido gera dinheiro? Também não. Porque praticam para enganar. É o tal negócio. Vamos apresentar. Os pastores pensaram assim. Vamos apresentar algumas obras na lei e lá nós encaixamos o dízimo. Aí a gente pega ele com engano, né? Lança essas, eles vão praticar essas que eu falei, mas também terão que praticar a 10ª parte, terão que trazer dinheiro para a gente. Então, o dízimo ele está incluído, embutido ali, certo? Como um meio de gerar crescimento financeiro para poucos. Enquanto muitos crentes sustentam os impérios, as mordamias, né? Os belprazeres, né? E a maior massa, passa necessidade financeira. Bom, mas o tema é este aqui. O Evangelho do Reino vezes o Evangelho da Graça. Há diferenças? Sim, vou mostrar. Então eu falei que o Evangelho do Reino, encontramos nas Escrituras as expressões Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Mostrei que Pedro, Tiago e João, está no vídeo passado, Pedro, Tiago e João foram constituídos, levantados por Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, para serem pregadores, anunciadores do Evangelho do Reino, ou seja, o Evangelho que continha, né, algumas ordenanças da lei de Moisés para os judeus. O Evangelho do Reino para judeus. Gálatas capítulo 2, versículos 7 ao 9. E também Cristo, o Cristo ressuscitado, o Espírito, levantou Paulo, o último apóstolo, o último pregador, né, para ser apóstolo e doutor e mestre dos gentios, para levar o Evangelho da graça aos gentios. Agora, preste atenção.
O evangelho que salva é o evangelho da graça. O evangelho do reino não salva. E como assim, irmão Van? Calma. O evangelho que salva é o evangelho da graça de Cristo Jesus. Salvou e continua salvando tanto judeus como gentios. Judeus como gentios. Olha cá, presta atenção aqui. Vamos ver aqui o evangelho do reino anunciado Jesus, seus discípulos e as demais nações vizinhas do primeiro século de Israel. Vamos lá. Evangelho do reino, Mateus capítulo 24, 14. Mateus. Então, esse pessoal aqui, ó, Gálatas 2:8, porquanto Deus operou por meio de Pedro, apóstolo aos judeus. Evangelho do reino. E a Paulo, evangelho aos gentios. Graça. Lei, graça. Do reino da graça. Vamos ver agora os dois evangelhos separadamente. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Digo também que o reino será como Mateus 25, 24, 14. E este evangelho do reino para judeus da época do primeiro século, este evangelho findou em 70, no período da única grande tribulação para os judeus e as demais nações, né, que estavam presentes no primeiro século. Então, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo oicomene, terras dominadas por Roma. Este evangelho do primeiro século, da primeira era cristã. Então, este evangelho do reino, do mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. O fim chegou. O fim foi a vinda do reino, a vinda do rei Jesus, do Filho do Homem, que fez juízo à nação de Israel. Então, todas as nações do primeiro século. Que nações eram essas? As nações dominadas pelo Império Romano. Tranquilidade, irmão, não tem erro, não tem sombra nem variação de dúvida nenhuma de que a escatologia é consumada. Jesus voltou em 70, 100% de verdade, de acerto. Então, este evangelho do reino, preste atenção, evangelho do reino, evangelho do reino. Agora, vamos ver Paulo, o pregador do evangelho da graça, essa expressão também chamado evangelho da graça. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 14. Quando 20, 14, é isso? 24, vamos lá agora, aqui vai. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o mistério que recebi do Senhor Jesus. Paulo recebeu de Cristo Jesus. Paulo foi o último apóstolo, considerado como um abortivo, fora do tempo, né? Nasceu fora do tempo. Foi chamado por Jesus Cristo, já o Espírito, né? Paulo não viu Jesus de Nazaré. Paulo não andou com os discípulos de Jesus de Nazaré. Paulo não estava, né, quando Jesus mandou pregar a todas as nações, capítulo 10. Paulo não estava no capítulo 28 de Mateus, né, e de fazer discípulo de todas as nações,
os discípulos judeus de todas as nações do primeiro século. Irmão, o engano está aí. Irmão, o evangelho tem que ser pregado a todas as nações. O evangelho foi pregado a todas as nações do mundo romano do primeiro século. A religião evangélica engana. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o mistério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Evangelho do reino, Mateus 24:14. Evangelho da graça é o Evangelho sem lei. É o Evangelho que salva e salvou tanto gentio como judeus pela graça, mérito de Cristo, poder de Cristo, louvor para Cristo, glória para Cristo, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A partir dali surgiu a preciosa semente do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, Paulo anunciava o Evangelho da graça de Cristo. Então, esse Evangelho da graça, Paulo foi enviado primeiramente aos gentios. Gálatas capítulo 2, versículos 7 ao 9. Bom, então, o que significa o termo evangelho? Esta palavra aqui, evangelho, aqui, evangelho da graça, evangelho está lá em Mateus também, capítulo 24, versículo 14, encontramos, a seguinte expressão, kai kerihetesetai tuto to evangelho tes basileias, aqui, Mateus 24, 14, está aqui, e este evangelho do reino, evangelho, evangelho, tudo to evangelho tes basileia, evangelho do reino. Agora, e será pregado este evangelho do reino, este aqui, Jesus está dizendo que será pregado este evangelho do reino às nações do primeiro século. Porque aqui, este mundo aqui é oikomene, mundo dominado, as terras, as nações, dominadas por Roma, o governo romano, todas as nações do primeiro século. Foi pregado, sim. Vou mostrar para você que foi pregado. Então, esta palavra aqui, este, pronome demonstrativo é um substantivo masculino. Primeiro, essa palavra aqui, este, designa o momento presente e será pregado este evangelho. Naquele momento ali estava sendo pregado o evangelho. Exemplo, então, evangelho, aqui, no tempo presente deles, estava sendo anunciado e foi anunciado. E este evangelho deveria ser pregado assim como foi pregado a todas as nações. Ou aqui, outra questão aqui, aí vem evangelho, esta palavrinha aqui, evangelho, vem do termo grego evangelion e significa boas novas, boas notícias, ou notícias agradáveis. Então, o evangelho do reino, boas novas, notícias agradáveis ou boas notícias aos judeus. Será pregado em todas as nações aonde havia um judeu, uma família judaica, ou certo? Da nação de Israel. Onde havia um judeu, era pregado o evangelho nas nações. Porque os judeus eles se espalharam nas perseguições, desde a Antiga Aliança, desde o Antigo Testamento. E Jesus veio para os judeus. Por que deveria ser pregado a todas as nações onde havia um judeu?
Vou provar para você. Mateus capítulo 10. Presta atenção que isto não é ensinado na escolinha dominical. Isto aqui não. Esta verdade não. O que você aprende na escolinha dominical é ser fiel no dízimo. Mateus capítulo 10, versículo de número 1. Olha o que é que diz. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, Paulo não estava aqui. Paulo era pregador do evangelho da graça, sem a lei, sem dízimo, sem jejum, sem batismo nas águas. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. 2. E são estes os nomes dos apóstolos. Aí ele vai citar o nome dos apóstolos, certo? Você lê aí. Aqui, agora o 4. Simão Zelote e o que traíra, né? Iscariotes, Judas Iscariotes. 5. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com a seguinte recomendação. Olha a recomendação de Jesus. Não vos encaminheis aos gentios. Interessante, né? Se o evangelho do reino salvasse todo mundo, por que Jesus proibiu que eles entrassem no mundo, evangelizasse, né, os gentios? Por que Jesus proibiu esta mensagem aos gentios? Está escrito aqui. Não, quem disse foi Jesus. Assim, Jesus, ao enviar os 12 homens, os 12 apóstolos, enviou aqui, ó, Jesus com as seguintes recomendações. Não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. A recomendação do mestre foi que eles não evangelizassem, que a mensagem do reino não era para Jesus, não era para os gentios, mas para os judeus. A mensagem do evangelho, do reino, da lei, do reino de Deus, foi para os judeus e não gentios. Jesus proibiu seus discípulos a levarem a mensagem do reino, o evangelho do reino, aos gentios. Ok? É o que está escrito aí. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel em todas as nações. Lembra lá? Antes, não conversem, não entrem, não vão, não preguem aos gentios. A mensagem aos gentios é outra. Gentios não guardam a lei. Aos gentios não foi dado a lei de Moisés. Gentios não se batizam nas águas. Gentios não tomam ceia, Páscoa. Gentios não dá dízimo. Gentios não guarda sábado. Gentios não faz jejum. Não. Gentios não busca, não se congrega em templos feitos por mãos de homem, não. Então, esta mensagem do reino não é para os gentios. Jesus disse, vocês têm que ir urgentemente a todas as nações vizinhas de Israel, buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Perdidas as que estavam espalhadas nas demais nações. E isto eles foram, e isto aconteceu. Tranquilidade, beleza? Então, voltando para cá, este aqui, agora, Mateus. Então, o Evangelho significa boas novas. Mateus 4, 23, está aqui. Então, você entendeu que Pedro, que os discípulos, todos os 12, quando Jesus mandou no capítulo 10, aqui no versículo 1, Jesus enviou eles e Jesus disse, não entrem, não falem aos gentios. Esta mensagem não é para gentio aqui, ó. Não, presta bem atenção aqui. A revelação está aqui, ó. Não vos encaminheis aos gentios. A mensagem para os gentios é outra. A mensagem que vai salvar tanto os gentios lá na frente como os judeus, quem vai levar é Paulo. É um homem que Jesus
estava preparando já, ia derrubá-lo no caminho de Damasco, e ele ia aceitar, né, ao Cristo ressuscitado, e ia ser revelado a ele, a Paulo, o evangelho da graça aos gentios. O evangelho do reino não era para ser pregado aos gentios. O 6, aqui, ó. Mas antes, porém, é muito forte isso, meu amado. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí você vai me dizer assim, mas irmão Van, a família de não sei de quem Pedro pregou, a família de não sei de quem foi batizado. Sim, meu amado, mas o alvo, casa perdida de Israel. Este é o objetivo, este era o alvo. Os apóstolos não eram anjos, os apóstolos não eram santinhos, os apóstolos eram homens carnais, assim como eu e você. E eles, de uma certa forma, também erraram. Eles, de uma certa maneira, né, eles estavam naquele entusiasmo de levar esta mensagem, naquela obrigação, de que quem estivesse na frente ali, eles pregavam, né, também. Sim, isso era normal, mas o objetivo, o alvo, era as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ponto final. O resto, meu irmão, é lorota, é querer desviar o alvo, querer desviar, que a religião pratica muito isso, desviar o alvo. Então, é aquilo. Então, evangelho, né, vem do termo grego, é o evangelho, é boas novas, do reino, né, basileia ou basileia, que é um substantivo feminino para reinado, domínio real, governo, reino, ou a região ou país governada por um rei. Então, o que Jesus estava anunciando era o próprio reino, o próprio rei sobre Israel. Preste atenção aqui agora, olha só. Sim, as boas novas por causa disso aqui, ó. O reino Basileia. Então, Jesus veio, presta atenção aqui, meu amor, para a gente concluir isso aqui. Deixa eu ver se vai dar tempo. 23, vai. Jesus veio para salvar seu povo Israel. Jesus não veio para salvar o mundo. Não. Isto é um engano. Isto é uma mentira. Isto é um falsier. Jesus veio e morreu para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus veio para Israel reinar e governar como rei e autoridade plena. Isaías 33, 22. Vamos aqui. Isaías, vamos bem rápido aqui. 33, 22. Olha só. Pois Yahvé é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Eterno é o nosso rei. Quem está falando é o profeta, né, representando a nação de Israel, judeus. Ele que nos vai salvar, Israel, judeus. Então, profeta representando aqui a nação de Israel. Zacarias 9:9. Olha o que é que diz Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo de número 9. Jesus veio para este povo aqui, morreu por eles. Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei, para Jerusalém, Israel, o teu rei, vem a ti. Ele é o justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Isso aqui aconteceu quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, né? Ali com o povo sentado num jumentinho, num burrinho, e isto aqui se cumpriu literalmente, ou seja, Jesus veio salvar, morreu, ressuscitou para salvar Israel, o judeu, dos seus pecados. Lucas capítulo 1, versículo 30 a 31. Lucas capítulo 1, versículo 30.
30, diz: mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebestes grande graça da parte de Deus. 31, ele diz: eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai. 33. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então, Jesus veio para os judeus, morreu para salvar o seu povo. Isso era profecia. 33. Mateus 2, 1, 2. Mateus, capítulo 2, versículo 1 e o 2. Após o nascimento, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Após o nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém. O 2. E indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorar o rei dos judeus. Presta atenção que a mensagem do reino foi para os judeus. O reino a mensagem do reino, certo? O evangelho do reino, o rei foi para os judeus. E o que é que os gentios, como é que os gentios entrou nessa história? Deixa eu completar este raciocínio aqui e depois eu volto para falar sobre isto. Então, Mateus 27, 28. Olha só, Mateus, capítulo 27, 28, 29. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. 29. Traçaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça. Puseram-lhe em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve, ó Rei dos judeus. Que isso era uma profecia messiânica, que ele seria o Salvador, o Rei, né, dos judeus. Aqui, versículo de número 33 ao 37, olha só. 33 ou 37 do mesmo capítulo. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. 34. Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. 35. E aconteceu que, após sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sobre ele. 36. E se acomodaram ali para o vigiar. E o 37. Acima de sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele: este é Jesus, o Rei dos judeus. O evangelho do reino era a mensagem exclusiva destinada, o evangelho do reino destinada aos judeus do primeiro século. Isto é importante, isto é um detalhe. O evangelho que Jesus mandou pregar, Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, foi exclusividade destinado único e exclusivamente aos judeus do primeiro século. E isto foi cumprido pelo pé da letra. João capítulo 19, para a gente fechar isso aqui, João capítulo 19 e o versículo 19, 21. 19 diz:
Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Interessante, Jesus Nazareno, Jesus judeu, Jesus homem, o filho de Maria, o Jesus de carne, guardador da lei, que foi batizado, que fez a Páscoa, né? Que se apresentou no templo, que fez o sacrifício da circuncisão, pastores, tem que fazer, que lavou os pés de Pedro, dos discípulos, e mandou que os pastores fizessem, e os pastores são desobedientes, não obedecem ao Jesus de Nazaré, né? A palavra de Deus é infalível. Então obedeça o que ele fez, foi circuncidado e lavou os pés. Se vocês da religião evangélica não praticam o que ele praticou, vocês estão em pecado, vocês estão em pecado. Então, versículo 20, o 20 diz, muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes, até o versículo 21, os chefes dos sacerdotes dos judeus discordaram de Pilatos, dizendo: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Eles ouviram de Jesus de Nazaré que Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Amém? Ok? Glória a Deus. Pronto. Então, deixa eu ver mais aqui. Também encontramos a expressão, né, Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, vou explicar agora. Eu falei sobre o Evangelho do Reino. No próximo estudo, eu vou explicar agora o Evangelho da Graça. É aqui aonde entra, aqui, ó, Atos, capítulo 20, é isso? Versículo 24, pronto. Aqui é onde vai fazer toda a diferença, aqui, ó, do Evangelho da Graça de Deus. Este Evangelho da Graça, presta bem atenção, este Evangelho da Graça não contém batismo nas águas, senão não é graça. Não contém, não é associado, né? O que é um associado? Se você não se batizar, não vai receber as bênçãos. Se você não tomar pãozinho, que é uma hipocrisia, uma pobreza de conhecimento, se você não comer um pãozinho e não tomar um suquinho de suco de uva, você não tem comunhão. Isto é agredir a palavra, a Escritura. Jesus não ensinou isso, nem Paulo. Então, se você não fizer isto, não participar da Santa Ceia, você não tem comunhão com Deus. Se você não fizer jejum, você não tem bênçãos espirituais. Isto é associar a graça, isto é dizer que o sacrifício de Cristo na cruz não tem eficácia, não tem poder suficiente para salvar você, porque você depende do jejum, você depende do dízimo, você depende buscar o Espírito Santo, você depende de óleo ungido, você depende ser apresentado, né, no templo para poder receber as bênçãos de Deus. Isto é um engano, isto é uma falácia, isto sim é uma cortina de fumaça. É você querer tapear, é você engessar, é você descrer no que Paulo disse, é você não crer, não acreditar, né, na revelação de que Paulo fez do Evangelho da graça de Deus. Graça é favor imerecido. Deus fez porque Ele quis.
Deus salvou porque Ele quis. Deus abençoou porque Ele quis. Deus transforma, faz você crer porque Ele quis isso. Graça é isso. Graça é o poder de Deus e não mérito do homem. Graça foi o mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, próximo estudo eu vou falar sobre este evangelho aqui mais um pouco, ó. O mistério que recebi do Senhor Jesus, Paulo falando isso aqui, para dar testemunho do evangelho da graça, né? Primeiro que Jesus mandou pregar aos gentios. Então, aqui você começa, meu irmão, a diferenciar, a deixar de ser enganado, a deixar de ser enganada, a deixar de ser levado, sim, pelo vento enganoso, né, da religião, seja ela qual for. Né? Quando diz que você tem que se batizar, está engano. Quando diz que o batismo foi na cruz, o batismo é o batismo espiritual. E outra coisa, não tem nada, é uma simbologia. Quem vive de símbolo, meu irmão, são os poderes, né? O exército, marinha, aeronáutica, está cheio de símbolo, né? Nas suas camisas, né? Nos seus currículos. Quem vive de símbolos são eles, nós não. Nós não vivemos da lei, nós não vivemos mais na sombra, símbolo é sombra, nós vivemos na realidade, e a realidade é Cristo vivo, o Cristo eterno, o Cristo ressuscitado, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem o poder, né, e domina todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Ele sim é Senhor de tudo e de todos. Então, a Ele toda honra e toda glória. Então, próximo estudo, eu vou trazer isto aqui, ó, a graça de Cristo, Evangelho da graça. Falei um pouco do Evangelho da lei e agora eu vou falar sobre o Evangelho da graça. Ou seja, aqui, ó, Evangelho da graça de Deus. To euangélio tes haritos tu teu. O Evangelho da graça de Deus. Deixa teu like, não perca o próximo estudo, compartilha e, se você achar no seu direito e quiser dar um voto de confiança ao seu irmão Van aqui de Cabedelo, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para a glória de Deus. Paz do Deus de toda graça.